Bem-vindos ao programa especial com as ganhadoras da edição de 2021 do Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, aqui da ANEFAC, e recebo o Rodrigo Igreja, que é CFO da Rio Paranapanema Energia, empresa controlada da CTG Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer. Muito bom. Rodrigo, antes de eu começar a fazer algumas perguntas aqui para você, eu queria lembrar que em 2021 nós estamos comemorando bodas de prata do prêmio Troféu Transparência. E o slogan do prêmio é: o mundo se transforma, a transparência se intensifica, dando luz a novos conceitos de sustentabilidade e valores sociais que agregam cada vez mais valor aos negócios. A Rio Paranapanema é ganhadora na categoria até 8 bilhões de reais. E olha só, hein? Pela quarta vez que ela alcança este feito. Então, Rodrigo, para começar esse podcast, eu queria saber o troféu Transparência. O que ele representa para a empresa? Então, muito obrigado aí pela oportunidade e a gente, como representante aqui da Rio Paranapanema e também da CTG Brasil, queria dizer que a gente está muito feliz por ter sido premiado pela quarta vez. E respondendo aí a sua pergunta, acho que o troféu Transparência, ele representa basicamente credibilidade e reconhecimento para nós. Credibilidade porque nenhum prêmio, troféu ou iniciativa completa 25 anos aí à toa, né? Então, eu entendo que essa credibilidade vem com a chancela aí da ANEFAC, da FIPECAF, principalmente por conta de o prêmio ser uma avaliação, né? Passar por uma avaliação totalmente independente, onde que são envolvidos aí os alunos de mestrado e doutorado da USP, passa por uma banca também com professores, mestres e doutores, né, da área financeira. Então, entendo que isso presta aí uma credibilidade enorme a essa premiação. E reconhecimento porque a preparação hoje de uma demonstração financeira, né, de alta qualidade para poder estar sendo premiada, né, ela envolve não só, antigamente envolvia somente o time da área financeira, mas atualmente uma DF dessa, ela envolve mais do que a área financeira, né? Ela vai muito além da área financeira, acaba envolvendo diversos departamentos dentro da companhia, e esse reconhecimento não é à toa, ele vem aí para reconhecer todo o esforço que a gente faz e envolver todos os departamentos da companhia nesse projeto, que é um projeto, né, a preparação das demonstrações financeiras. Então, resumindo, acho que é um reconhecimento que nos faz acreditar que a gente está no caminho certo e, principalmente, motiva muito a gente a continuar procurando aí pela melhoria contínua das demonstrações. Bacana. E falar em melhoria contínua das demonstrações, a gente hoje fala muito sobre transparência, né? E transparência vai muito além do que fala-se apenas de demonstrações financeiras. É um conceito muito mais amplo na sociedade contemporânea. Então, quais são as iniciativas da empresa olhando a famosa agenda ESG? Esse tema do ESG, ele está bem em evidência, né, e tomou bastante corpo aí nos últimos tempos. A Paranapanema, como você mencionou no início, ela é uma empresa controlada da CTG Brasil desde dezembro de 2016. A CTG Brasil, ela tem já no DNA, né, essa questão da energia limpa, né? Então, nosso principal propósito é a geração de energia 100% limpa em larga escala. Então, só o fato de a gente não ter isso já no propósito, então é uma empresa que não tem e nem vai ter nenhuma geração de energia que não seja energia limpa, né? Então, isso já é um DNA bem alinhado com essa agenda ESG. Além disso, é uma empresa que em 2020 investiu 37 milhões aí em ações socioambientais e também é signatária do Pacto Global. Importante dizer que mesmo antes de 2016, a Paranapanema, ela já tinha aí diversas ações também bem alinhadas com essa pauta do ESG.
Falando um pouquinho mais especificamente sobre os pilares, né? No pilar da governança, a gente pode citar que, até pelo fato de ela ser, a Rio Paranapanema ser uma empresa listada, então ela segue aí as melhores práticas de mercado no sentido de governança, né? Alinhadas aí com o CVM, e até destaco que a gente tem um conselho fiscal bastante atuante aí nessa área de governança. Na área ambiental, eu queria destacar que em 2020, a CTG, como grupo, e a Paranapanema, inclusive, neutralizou 100% das emissões diretas de CO2. Destacar também ações de reflorestamento, que são constantes, e também de soltura de peixes. A Rio Paranapanema, na usina de Salto Grande, ela tem uma piscicultura que ela é referência, né, e que vem aí anualmente soltando por volta de 3.600.000 peixes nos rios Paranapanema e Rio Paraná. Então, na área ambiental, eu acho que é importante destacar esses dois fatores. Na área social, as ações são muito alinhadas na questão do relacionamento com as comunidades, né? Então, a gente tem aí diversas campanhas e projetos focados aí nas comunidades do entorno da onde a Paranapanema e a CTG têm aí as suas unidades, tanto usinas quanto os escritórios. Queria destacar aqui um projeto que é bem legal, que é um projeto que chama Usina de Negócios, que ele faz aí ele incentiva, né, através de um apoio e também de treinamentos, e ele incentiva a questão de geração de renda nas comunidades, através de apoio ao empreendedorismo local e também ao desenvolvimento das vocações lá do pessoal das comunidades. Além disso, a gente é patrocinadora do projeto Guri, que é um projeto social bem importante, e também na questão da diversidade, a CTG ela é signatária do Pacto pela Diversidade, que é liderado hoje pela Gerdau, tá? E em P&D, na linha da inovação, a gente também tem aí investimentos importantes, foram 25 milhões investidos em 2020, representados aí um aumento de 88%, representando um aumento de 88% na comparação com o ano anterior, que foi 2019. E 24% desse investimento também focado em projetos ambientais, que também é bem importante e bem alinhado com essa agenda ESG. Bacana, obrigado aí pelo panorama ESG que você nos trouxe. E eu queria endereçar uma pergunta agora em relação ao futuro, né? Como é que você acha que será por ano que vem, tendo os atuais desafios econômicos e de legislação? 2021 se mostrou aí um ano bastante desafiador, né, do ponto de vista, principalmente no setor de energia, né? A gente não esperava, mas enfrentou aí uma crise hídrica bem grande. Então, só para dar um panorama, desde quando é medido, né, que são 91 anos de medição aí da situação de hidrologia do país, 2021 foi o pior ano desses 91, então, o pior ano da história, desde que quando é medida a hidrologia no país. Isso trouxe aí desafios grandes para todas as companhias do setor, inclusive para Paranapanema. E olhando um pouco, e lógico, para 2022, a gente entende que não deve se repetir um cenário tão crítico de hidrologia, mas o fato de ter enfrentado isso em 2021 vai trazer aí desafios adicionais de recuperação em 2022. Olhando um pouco para fora, né, para o ambiente econômico do país, a gente vem de um ano de bastante volatilidade por conta da pandemia, dos impactos ainda da pandemia sobre a economia. Estamos acompanhando e também acompanhamos de perto também essa volatilidade do cenário político, né, que acaba influenciando também nas questões econômicas. O ano de 2022 é um ano de eleições, então a gente tem bastante atenção nessa questão de volatilidade dos indicadores que acabam, de alguma forma, impactando o resultado de todas as companhias. No ambiente político, dois projetos que a gente acompanha de perto. O primeiro é o da reforma tributária, acho que todas as empresas estão acompanhando de perto, tem aí discussões em andamento com relação a mudanças no imposto de renda,
e também a reforma em si, que ela é mais abrangente. E também, no Congresso, voltou a se discutir a questão da reforma do setor elétrico, que é um projeto de lei que já está em discussão há um bom tempo e que voltou agora nos últimos meses aí à pauta e a gente também acompanha. Legal. Rodrigo, e quais foram os desafios na preparação das demonstrações financeiras de 2020? E aí eu até queria já estender isso, né? Porque a gente sabe que tem esse impacto do home office também, para todo mundo, enfim. Quais foram os desafios da preparação das demonstrações financeiras de 2020? Especificamente, falando um pouco antes até de entrar nessa questão da pandemia, do home office, que eu acho que impactou também bastante, mas antes até, no setor elétrico, a gente vinha enfrentando uma discussão grande que impactava todo o setor desde 2015, que era a discussão sobre o GSF, né, que é um fator que é importantíssimo na geração, e muitas empresas estavam questionando judicialmente os impactos do GSF, questionando ali que alguns dos fatores que estavam impactando o GSF são fatores que não eram hidrológicos, né? E por essa questão muitas empresas entraram na justiça para questionar isso. Era uma discussão que a Paranapanema já tinha participado em conjunto com as outras empresas do setor, lá desde 2015, mas que era uma situação que vinha se arrastando e tinha um passivo enorme que prejudicava bastante o setor. E, felizmente, em 2020, a gente teve a aprovação da lei, né, uma lei que é a 14052, que foi a lei que previu uma solução para essa questão do GSF, onde foi feito um acordo, né, onde os geradores pagavam lá os passivos, né, das discussões. Em contrapartida, a gente teve aí alguma extensão da concessão, né, porque justamente foi ali dentro da lei, foi reconhecido que, de fato, o pleito dos geradores era positivo. Como a gente teve esse andamento, então teve um desafio enorme aí de você refletir, né, todos esses efeitos, né, da solução desse caso nas demonstrações financeiras de 2020. Envolveu bastante discussão com as outras empresas do setor, com os auditores, com o Ibracon, a Associação dos Contadores do Setor Elétrico. Isso foi um desafio adicional que eu acho que vale a pena mencionar. Agora, entrando na questão da pandemia, né, antes até de falar do home office, a CTG e a Paranapanema, por consequência, desde março de 2020, 100% das funções administrativas foram colocadas em 100% em home office. A gente só está retornando, começou a retornar agora em setembro, né? 15 de setembro de 21, e ainda numa forma bem escalonada, híbrido, só as pessoas 100% vacinadas, 2 vezes pela semana, né? Então, foi sempre uma preocupação muito grande a pandemia dentro da CTG. O que eu gostaria também de destacar é que a energia elétrica ela é um serviço de primeiríssima necessidade, né? Um serviço super essencial, ainda mais quando você vive uma pandemia e hospitais cheios, onde a energia elétrica acaba sendo um item ali que não pode faltar em hipótese alguma. E por conta disso, a CTG teve que fazer aí algumas adaptações até nas unidades para manter, né, os operadores das usinas trabalhando, porque não é possível colocá-los em home office. E acho legal destacar aqui que foram feitas nas usinas onde era possível, adaptações na própria usina, na instalação da usina, onde que a gente conseguia dividir os operadores em turnos e os operadores que estavam trabalhando, eles meio que viviam na usina durante 15 dias, sabe? Não saíam nem para alimentação, não iam para casa, nem para dormir. Então, a gente criou como um hotel dentro das usinas, que era possível. E onde não era possível fazer isso, também uma pousada exclusiva, muito perto da usina, onde a gente controlava ali o ambiente para não ter problemas de ter nenhuma contaminação, né? E que tivesse aí um surto ali de Covid entre os operadores, e felizmente isso não aconteceu.
Agora, voltando aqui para o nosso tema, que é o tema das demonstrações, se você dissesse, a gente vai ter que fazer um fechamento anual de demonstrações financeiras num ambiente 100% remoto, muita gente ia falar, é praticamente impossível, né, fazer isso. Mas quando você se vê dentro do desafio, e era o desafio da pandemia, então a gente foi criando aí as alternativas e de fato foi muito desafiador você fazer todas as interações que normalmente a gente faz presencial, atendimento à auditoria externa, né, fornecimento de todos os documentos, ter que fazer isso de forma remota e virtual. Conseguimos. E eu acho que também a adaptação de diversas notas explicativas, onde que foi necessário você explicar os impactos e riscos que a pandemia poderia ter para o negócio, explicar as ações que a companhia estava tomando no sentido de proteção das pessoas, e também olhar um pouco para os stakeholders, né, clientes, fornecedores, quais seriam os riscos aí de você ter eventualmente inadimplência, administrar alguns pleitos de clientes no sentido de renegociação de contratos e assim por diante. Então, foi tudo isso incorporado nas demonstrações, e eu entendo que a premiação ela vem justamente para reconhecer que tudo isso deu muito certo, né? Porque quando a gente conseguiu entregar uma demonstração financeira e ser premiado pela qualidade e transparência dela, é o maior reconhecimento de que todo esse esforço foi bem positivo e a gente teve bastante sucesso nessa missão. Bacana, bastante desafios aí, né? Tanto na preparação das demonstrações, quanto aí com toda a questão de adaptação da equipe, enfim, todas as questões aí normais que a gente teve que encarar, né? Normais no período de pandemia, né? Bom, Rodrigo, bom, mais uma vez parabéns aí pela premiação, né? A quarta vez que vocês são premiados pelo Prêmio Troféu Transparência. Eu queria, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, eu queria que você deixasse aqui uma palavra final para os nossos participantes, as pessoas que estão escutando este podcast, né? Você aí representando uma empresa vencedora, qual é a mensagem que você deixaria aqui para quem está nos assistindo e que, né, também gostaria muito de ter a sua empresa premiada na edição de 2022, por exemplo, né? Sim, não, eu que agradeço aí a oportunidade, muito bom o bate-papo aí. E, assim, dentro da CTG e da Paranapanema, a gente já tinha ganhado esse prêmio e, felizmente, a gente voltou aí para a lista. É uma lista bastante seleta, né? Empresas enormes aí que concorrem e só algumas que são premiadas, e isso traz, de novo, a questão da credibilidade do prêmio. E eu entendo que um reconhecimento. Eu acho que, no geral, a empresa como um todo tem que trabalhar em conjunto para atingir esse objetivo, né? Você ser reconhecido pela qualidade e transparência das demonstrações, como a empresa se comunica, né, com o mercado, com os principais stakeholders. Então, eu acho que é importantíssimo. E para as empresas que, eventualmente, ainda não foram premiadas ou que não foram premiadas nesse ano, entendo que também é um desafio, né? Acaba que o fato de não ser premiado acaba virando até um desafio, um motivador a mais para essas empresas, porque é muito, muito bom e muito importante estar participando e ter o nome da empresa nesse seletíssimo rol aí das empresas premiadas. Bacana, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, pela participação aqui no podcast. Mais uma vez, parabéns aí pela quarta premiação da Rio Paranapanema. Sucesso a todos vocês. Bom, não perca a premiação deste ano, que acontecerá em formato híbrido e com transmissão ao vivo para o público no dia 23 de novembro. Anota aí na sua agenda, dia 23 de novembro. Acompanhe as ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para a playlist especial de podcasts contando a história da transparência, com entrevistas exclusivas dos ex-presidentes da entidade e parceiros que marcaram a história do prêmio até hoje. E ainda novidades que estão por vir, como o e-book comemorativo de 25 anos de história da premiação. Fique por dentro de todas as nossas ações, acompanhando nossas mídias sociais.
Nos vemos no próximo episódio do podcast ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.